Bom dia, hoje é 23 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegamos no meio da semana e eu preciso urgentemente achar maneiras novas de começar este podcast, a não ser falar sempre que, estamos na terça-feira, estamos agora na quarta-feira, como se você já não soubesse disso, como se você não soubesse que quarta-feira vem depois de terça-feira. Espero que você esteja bem aí no meio do seu cardio, ou no trânsito indo para a faculdade, ou levando os seus filhos para a faculdade, se bem que se eles já estiverem na faculdade, eles com certeza deveriam estar indo para lá sozinhos, a não ser que eles não possam, e essa foi uma outra péssima ideia de como começar um podcast. E se eu só começasse com notícias? Mas aí você também poderia abrir o site da Bloomberg Linha, colar o texto no Google Tradutor e fazer o robô ler para você. Boatos de que sai a minha voz quando você faz isso. Atinge da taxa de abobrinha que eu tenho que falar para que só os de verdade continuem no podcast. Vamos às notícias de hoje. Para começar, o assunto que eu passei o dia inteiro falando sobre os BRICS, o BRICS, na verdade, né? O BRICS, é um grupo, o BRICS. O que é, o que come, onde dorme, vamos ter uma moeda em comum? Se a Arábia Saudita entrar, o Neymar volta para o Brasil? Todas essas perguntas serão respondidas no podcast de hoje. Também vamos falar sobre como os bancos americanos foram rebaixados por mais uma agência de classificação de risco. Vocês também vão adorar, porque a gente vai contar, em tom de fofoca, as medidas que a China está tomando para fortalecer a sua moeda. E, por fim, sobre como um fundo de pensão do Canadá entrou em um projeto de crédito de carbono na Amazônia. E, por fundo de pensão, eu não quero dizer os fundos de uma pensão. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de compartilhar nas suas redes sociais, de dar nota, de ativar as notificações. É muita coisa para fazer. Se você não quiser fazer nada disso porque ficou com preguiça, tudo bem. Vamos às notícias. A expansão do BRICS, o bloco que reúne o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul, é o principal tema da 15ª cúpula do bloco que acontece desta terça-feira até quinta-feira em Joanesburgo, eu não sei falar o nome dessa cidade, na África do Sul. O movimento de entrada de outros países no bloco é liderado pela China, que, segundo analistas, usa a influência de ser a segunda maior economia do mundo para ampliar o número de membros do grupo. Como nós comentamos ontem, mais de 20 candidaturas formais para ingressar foram recebidas, e o presidente do BRICS, Cyril Ramaphosa, formalmente apoiou no domingo à noite o objetivo de expandi-lo. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou em um discurso que o grupo, abre aspas, mostrou a força no desenvolvimento mútuo e de outros países do sul global, fecha aspas. O presidente também voltou a falar sobre criar métodos de pagamentos em transações comerciais que sejam diferentes do dólar, abre aspas para ele de novo. Por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais, fecha aspas. Mais cedo, ele havia dito que usar uma moeda em comum nos negócios entre o Brasil e os outros países do BRICS não significaria negar o dólar. A discussão sobre o uso de moedas locais no comércio entre os países do BRICS deve ser um dos principais pontos a serem discutidos na cúpula, como eu tenho falado sem parar desde ontem. O tema, no entanto, não é novo e deve demandar ainda muitas rodadas de discussão, mas, afinal de contas, seria possível ter uma moeda comum no BRICS? A África do Sul, anfitriã da cúpula dos líderes desta semana, fez o possível nos últimos dias para diminuir algumas dessas especulações. É algo que ainda está longe de acontecer, segundo as autoridades. As negociações devem ter foco em questões que incluem o estabelecimento de um sistema de pagamentos comum, segundo o enviado da África do Sul ao grupo. O que é provável é a formação de um comitê técnico para começar a considerar uma possível moeda conjunta. Isso tira um pouco do calor dessa ideia aí de um complô para destronar o dólar. O dólar representa pouco menos de 60% das reservas monetárias globais, de acordo com o FMI. Isso representa uma queda em relação aos 70% registrados em 2000, mas ainda está bem acima de qualquer concorrente. O euro vem em seguida, com cerca de 20%, seguido pelo iene e pela libra esterlina. O yuan tem 2,6% do total. Em termos de negociação, o dólar parece quase intocável, representando 88% de todas as transações no mercado de câmbio de 7,5 trilhões de dólares por dia. O acrônimo BRIC foi criado em 2001 por Jim O'Neill, o ex-economista-chefe do Goldman Sachs, quando a China estava indo muito bem depois de entrar para a Organização Mundial do Comércio. A ascensão da Índia estava em andamento depois de uma crise financeira, uma década antes, que a levou a uma abertura.
Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin superava o colapso econômico do final da década de 90. A África do Sul foi adicionada ao grupo mais tarde, representando a letra S do acrônimo. Atualmente, os países do BRICS representam 40% da população mundial e 26% de toda a riqueza gerada no planeta, com um produto interno bruto de aproximadamente 26 trilhões de dólares. 3 países despontam como favoritos para serem os mais novos integrantes do BRICS: a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia. Respondi a pergunta se uma moeda comum no BRICS seria possível? Não, mas esse não é o meu papel. Meu papel é você pegar essas informações que eu te passei e aí você me responde. Porque eu vou criar uma enquete. É possível termos uma moeda comum entre os países pertencentes ao BRICS? Me responda na enquete. Para delírio dos economistas americanos que criticam essas decisões, 2 semanas depois da Moody's ter abalado ações do setor financeiro ao cortar as notas de crédito de uma série de bancos dos Estados Unidos, a S&P Global Ratings rebaixou e colocou vários outros com perspectiva negativa, citando uma combinação semelhante de pressões que dificultam a vida das instituições financeiras. A S&P reduziu seu rating em um nível para várias instituições financeiras que eu não vou ler o nome porque você com certeza não conhece, ou talvez você conheça, mas eu não conheço, então eu não vou ficar lendo todos esses nomes. Vários bancos, segundo a agência em comunicado na segunda-feira, destacando o impacto das taxas de juros mais altas e as oscilações de depósitos em todo o setor. Muitos correntistas, abre aspas, para a S&P, transferiram seus fundos para contas com juros mais elevados, aumentando os custos de financiamento dos bancos, fecha aspas. Segundo eles, o declínio nos depósitos comprimiu a liquidez de muitos bancos, enquanto o valor dos seus títulos, que constituem uma grande parte da liquidez, caiu. A Moody's cortou as notas de crédito de 10 bancos nos Estados Unidos no início deste mês e alertou que pode rebaixar a classificação de outros como parte de uma análise abrangente das crescentes pressões sobre o setor. O ciclo de aperto monetário do Federal Reserve tem pressionado muitos bancos de pequeno e médio porte que durante anos pagaram pouco para atrair depósitos de clientes que financiam empréstimos e outros ativos em seus balanços. Consumidores e empresas têm agora mais oportunidades de obter maiores rendimentos no mercado. Com isso, os depósitos não remunerados encolheram 23% nos últimos 5 trimestres, segundo a S&P. À medida que perdem depósitos, os bancos podem substituí-los por formas mais caras de financiamento, como depósitos intermediados, ou enxugar os seus balanços por meio da venda de ativos criados num ambiente de taxas mais baixas, isolando perdas daqueles que se desvalorizaram. De qualquer forma, esse cenário afeta os lucros. E agora, chegou o momento, hein? Chegou o momento da gente focar sobre a economia da China, porque a China intensificou suas medidas para fortalecer o yuan, aumentando os custos no mercado offshore para as apostas em posições short contra a moeda e estabelecendo uma taxa de câmbio de referência no valor mais agressivo já registrado. Tá faltando um R no texto da Bloomberg Linha. Registrado. O que isso quer dizer? Que a China olhou para todo mundo que estava apostando que a moeda ia cair e falou assim, eu vou tacar uma taxa em você que está apostando que a minha moeda vai cair. Então, se você tem uma posição short, e mais uma vez eu vou explicar o que é o short selling. Não vou explicar tudo, mas basicamente é você apostar que um ativo está com os seus dias contados e que ele vai cair muito. E aí você fica vendido nele. Então você espera que ele caia para você ter um lucro em cima desta queda. E aí a China falou para essa galera e falou assim, eu vou botar uma taxa em você, seu espertinho, que acha que vai lucrar com a minha desgraça. Você não vai. Foi mais ou menos isso que o Partido Comunista Chinês falou na sua reunião quando decidiu anunciar essa medida. Os analistas, que não falam do jeito que eu falo, ou talvez falem, entre parênteses, dizem que as medidas visam diminuir o ritmo da depreciação do yuan em vez de promover um rally. O JP Morgan, a Nomura e o UBS prevêem mais enfraquecimento da moeda este ano. O yuan offshore voltou a ser negociado perto da cotação mais fraca de 2023, que atingiu na semana passada. O Banco Popular da China estabeleceu essa taxa de câmbio oficial para a moeda em 7,19 por dólar nesta terça-feira, comparado a uma estimativa média de 7,31 em uma pesquisa da Bloomberg. Diferentemente do mercado brasileiro, por exemplo, onde a nossa taxa de câmbio é flutuante, a taxa de câmbio da China é fixa. São eles que definem por quanto que a moeda deles vai ser vendida ou comprada. E neste caso, o mercado estava estipulando que essa taxa deveria ser de 7,31 e a China falou que não, é de 7,19. Essa foi a maior discrepância em relação às expectativas do mercado desde que a enquete diária começou em 2018.
o yuan está sob pressão há meses, em meio às preocupações com a economia chinesa e os cortes de juros do Banco Popular da China, que aumentaram ainda mais o diferencial de rendimento favorável ao dólar. Ao mesmo tempo que o Banco Central Chinês flexibiliza sua política monetária, também tenta desacelerar a queda do yuan com taxas diárias de referência mais fortes do que o esperado, vendas de dólares por bancos estatais e medidas como ajustes das regras sobre fluxos de capital. Ainda assim, os esforços recentes para fortalecer o yuan podem não ser suficientes para evitar novas perdas, dada a queda nos gastos do consumidor, a queda dos preços das casas e as pressões de pagamento da dívida enfrentadas pelo setor do governo local. Se você entrar no YouTube da Bloomberg Linha, pois eu sou uma grande marqueteira da empresa na qual eu trabalho, você vai encontrar um vídeo muito bem explicado e bacana sobre os problemas na China. Eu recomendo, se você ficar com saudade da minha voz, porque adivinha quem é que narra esse vídeo? Eu mesmo. Então, corre lá para assistir a explicação de o que está acontecendo na China, na economia da China. Eu não lembro se eu já li 4 notícias ou se eu li 3. Acho que eu li 3. Li 3, agora falta a 4ª. O maior fundo de pensão do Canadá se juntou a um projeto que pretende produzir créditos de carbono com o plantio de mais de 100 espécies de árvores nativas em terras degradadas da Amazônia. O CPP Investments, que gera o Plano de Aposentadoria Público do Canadá, investirá até 30 milhões de dólares em um fundo de reflorestamento administrado pela Mombach Gestora de Recursos, segundo Peter Fernandes, diretor executivo da startup de remoção de carbono. E aqui tem uns 2 termos que vamos explorá-los. Primeiro, créditos de carbono. Falamos sobre isso em algum outro episódio, este mercado em que algumas empresas trocam as suas emissões além da conta de carbono por créditos de outras empresas que estão muito bem e que conseguiram reduzir as suas emissões. E este mercado é um mercado que tem gerado muito dinheiro e que agora este fundo de pensão, que vejam vocês, é um plano de aposentadoria, não são os fundos de uma pensão no Canadá, está se juntando a esta startup aí que faz plantio de árvores na Amazônia, gerando assim créditos de carbono. O investimento do fundo de pensão canadense e um desembolso menor da Fundação Rockefeller levaram o primeiro fundo de reflorestamento da Mombach a atingir a meta de 100 milhões de dólares. O fundo canadense também vai investir 500 mil dólares na Mombach. A startup está aproveitando uma mudança dos mercados de crédito de carbono voluntários, onde os compradores agora pagam mais por projetos que realmente removem carbono. Outro formato usado ofereceria compensações para quem evitar ações prejudiciais como a derrubada de árvores existentes. A empresa já realiza pré-vendas de crédito de carbono a mais de 50 dólares cada, um preço mais alto do que as atuais cotações dos mercados de crédito voluntário. Os créditos de carbono representam 1 tonelada de carbono removido ou emissões evitadas. E alguém tinha me perguntado em algum episódio se pessoas físicas, pessoas como nós, podem comprar créditos de carbono. E sim, podem sim. Inclusive, tem apps especializados específicos para isso. Algumas corretoras oferecem pacotes de crédito de carbono. Então, você pode sim comprar créditos de carbono, caso você queira fazer este investimento, porque sim, ele pode ser um investimento. Então, acabou. Hoje eu tô com o meu celular por perto, então eu vou ler algumas mensagens que chegaram por lá. A começar, uma mensagem importantíssima, que na verdade chegou por WhatsApp, de minha amiga pessoal Érica. Minha amiga pessoal Érica me contando que acordou com fominha e foi comer uma paçoca de pijama na sua cozinha na parte da manhã. Eu questionei por que ela foi comer uma paçoca na parte da manhã. Não, pois eu amo a Érica e eu aceito tudo que ela me falar. Pois bem, a Érica disse que acordou e foi escutar meu podcast logo pela manhã. E aí nós nos emocionamos com essa mensagem, pois somos 2 senhoras trocando WhatsApps. Por que vocês gostariam de saber disso? Não sei. Porque todo mundo deveria saber da existência da Érica, ela é incrível. E eu vou ler agora mensagens do Instagram, que estão aqui em algum lugar. Deixa eu ver o que as pessoas mandaram. Eu tinha falado pra alguém que eu ia ler a mensagem desta pessoa no episódio, mas eu perdi. Achei! O Philip Williams, que tem um nome excelente. Philip Williams, você tem nome de herdeiro do trono inglês. Philip Williams diz: te escuto todo dia, sua vibe deixa tudo mais interessante. Se puder deixar o celular mais perto na gravação de amanhã e me mandar um alô, vou ficar muito feliz. Tá aí, Philip Williams, seu alô. Tô parecendo uma radialista. Mas só que eu sou uma péssima radialista. Porque eu não acho as mensagens. Vamos ver aqui. Não. Só... Viu o problema? O problema de mandar reação em story, ele se estende para além do
do universo do romance, né? Não tem aquele meme de reagir aos stories? Vocês reagem aos stories, é muito legal, mas aí eu não consigo ler carinha rindo, por exemplo, a reação dos stories. Bom, o Matheus Acurdio, ele falou que as minhas aparições no Caminho Diário são palavrão. A forma de explicar fica tudo mais fácil, prático, parabéns pelo podcast. Você é palavrão. Péssima essa minha interação com o Instagram, mas muito obrigada aí, Matheus. Eu vou voltar pro meu bom e velho, como é que chama isso? Comentário do Spotify. Nossa, olha só, tem um ouvinte international, que o Hernani mora em Iowa, e atesta que não só a soja sofre com calor, está difícil até pra gente. Pior parte é ver a temperatura em Fahrenheit, realmente deve ser infernal. Parece ainda mais quente, pelo menos o calor e o seu podcast ajudam a matar a saudade do Brasil. O Kill diz que é a primeira vez que escuta alguém falar Joanesburgo. Agora ficou com um nó no cérebro sobre como se fala, também não sei. Alexa, qual que é a capital empresarial da África do Sul? Ai, inútil. Minha interação com a tecnologia hoje está péssima. Marcos Oliveira pede para falar sobre o avião que a Leila Pereira comprou para o Colos Salmeiras. E imagina aí que seja o Palmeiras. Eu não vou falar sobre isso, Marcos Oliveira. Poderia falar aqui, sabe um dia eu fale sobre isso? Eu deveria voltar a falar sobre time de futebol. Chega, tô doida demais. Chega de abobrinha, tem mais abobrinha do que notícia no podcast de hoje. E é isso, né? Então é isso, vou demorar 500 anos pra editar isso aqui agora. Ficar até 3 da manhã falando com vocês. Mentira, nem é madrugada, eu tô gravando mais cedo o podcast hoje. Então, incrível. Mas ainda assim, eu vou passar um tempão aqui ouvindo minha própria voz, pensando em vocês, ouvintes, porque eu gaguejei, porque eu falei umas besteira, eu vou ter que ficar tirando, colocando, não sei o quê. Ai, olha. Mas a gente faz tudo o quê? Com felicidade, né? Com um sorriso no rosto. Então, vamos lá. Beijo, uma boa quarta-feira pra todo mundo. E até amanhã.